Olá pessoal, meu nome é Adriano. Vamos resolver o problema de número 139 que caiu na prova do Enem 2018. Certo? Vamos ler o problema aqui. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semi-retas com extremidades na origem separadas por ângulo de π/6 radiano, conforme a figura. Certo? Essa figura aqui é um plano que ele é fatiado da seguinte forma: cada círculo desse aqui tem uma unidade de raio adicionada. Se esse aqui tem raio 1, essa circunferência aqui tem raio 2, essa aqui tem raio 3 e assim por diante. E também é repartida por segmentos, por retas que cruzam a origem, formando ângulos de π/6 radianos entre si. Cada ângulo de abertura desse aqui é de π/6 radianos. Okay? E ele quer partir do ponto B para o ponto A. Suponho que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Então, para sair desse ponto a esse, só pode ser feito percorrendo os arcos de circunferência e esses segmentos aqui. Okay? Os segmentos que estão aqui nessas linhas radiais e os arcos de circunferência. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Sim, é dito no problema que não pode se passar pela origem. Qualquer caminho que se faça não pode cruzar a origem. Esse ponto aqui é proibido. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B para o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Para percorrer do ponto B para o ponto A, o que o objeto precisa fazer? Ele precisa fazer 4 arcos de π/6 radianos. Essas 4 aberturas aqui, esses 4 arcos, ele precisa necessariamente percorrer. E também ele precisa mudar de raio. Ele está no raio, numa circunferência de raio 4, e ele tem que ir para um ponto de uma circunferência de raio 6. Então ele tem de alguma forma se deslocar pelo menos 2 unidades ao longo da direção radial e tem que percorrer 4 arcos de π/6 radianos. E isso pelo menor caminho possível. Então, como é que a gente pode determinar esse menor caminho? Quando eu percorro um ponto, saio de um ponto qualquer para um ponto qualquer de mesmo raio, eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso ir diretamente através desse arco aqui, ou eu posso sair daqui, chegar nesse ponto, vir por esse arco e depois subir por aqui e chegar nesse ponto. A gente observa que para esse caso em particular, sair desse ponto B para esse ponto vizinho, o melhor caminho, o caminho mais curto é o caminho ao longo desse arco aqui. Mas isso nem sempre é verdade. Nem sempre o melhor caminho para a gente chegar num ponto que está sobre uma circunferência, sobre a mesma circunferência, seria percorrer o caminho ao longo dessa circunferência. Certo? Vamos ver aqui. Para eu sair desse ponto e chegar até esse ponto através desse caminho alternativo, eu teria que percorrer, vamos lá, vamos chamar esse caminho de L1 e esse caminho de L2, o caminho maior aqui. Pelo caminho L1, ele tem que percorrer um comprimento de esse arco aqui de π/6 radianos e um raio de 4, né? Então, o comprimento correspondente vai ser
a medida do lado em radianos, a medida do arco em radianos, que é π sobre 6, vezes a medida do raio, que é 4. Ou seja, 2π sobre 3 é o comprimento que ele percorre indo pelo caminho L1, que é a medida do ângulo em radianos vezes o valor do raio. O segundo caminho seria percorrer dois segmentos de valor unitário, 1 mais 1, 2. Vamos lá, começar aqui, 1 mais essa medida que vale 1, mais esse arco aqui, que vale π sobre 6, vezes 3, que é a medida do raio, que é a medida desse raio aqui, para esse arco, mais 1, que é essa medida daqui para cá, que vale 2 mais 3π sobre 6, que é π sobre 2. Okay? Para a gente poder comparar, ou a gente deixa sobre o mesmo denominador e compara os numeradores, certo? Ou calcula o valor de π com a aproximação dada. Certo? Se eu colocar o valor de π com a aproximação dada de 3,1, esse valor aqui vai ser 2 vezes 3,1 sobre 3, certo? Que vai ser 3,1 por 3 dá 1,03 aproximadamente, ou seja, dá 2,02 aproximadamente. Aqui vai ser 3,1 sobre 2, que dá 1,55 mais 2, 2 mais 1,55. Obviamente que esse caminho aqui é muito maior do que esse, mas se a gente percorrer do ponto B até um arco maior, por exemplo, se a gente percorrer esses 4 arcos aqui, até esse ponto C aqui, e vamos usar esses dois caminhos alternativos. O caminho, vamos renomear L1 e L2. O caminho L1 vai ser o caminho ao longo desse arco de raio 4, e o segundo caminho vai ser ele descer uma unidade aqui, descer para uma circunferência de raio uma unidade menor e percorrer esse segundo caminho aqui e depois subir para cá. A gente vai chamar esses caminhos de L3 e L4, certo? Para percorrer de B a C pelo caminho L3, a gente vai percorrer da seguinte forma: vai calcular esse valor como sendo 1, 2, 3, 4 vezes o comprimento desse segmento de raio aqui, que a gente já calculou antes, que é o arco em radianos vezes o raio, okay? Que vai dar 16 π sobre 6. Pelo caminho L4, a gente vai percorrer dois segmentos unitários, 2 mais o arco, a medida desse arco aqui. A medida desse arco vai ser 4 vezes a medida do ângulo, π sobre 6 vezes 3, certo? Que vai dar 2 mais 12π sobre 6, certo? Vamos comparar essas duas medidas aqui. Essa medida aqui vai ser, para poder comparar, eu vou deixar de forma semelhante. Essa medida aqui vai ser 4π sobre 6 mais 12π sobre 6. Então a gente vai comparar 2 com 4π sobre 6. 4 vezes 3 é 12. 12 por 6 vale 2. Só que π não é 3, π é 3,1. Se π é 3,1, 3,1 vezes 4 dividido por 6 é maior que 2. Logo, o caminho L3 é maior do que o caminho L4.
Então, a gente já percebe aqui que percorrer de B para C e descendo para uma circunferência menor, uma circunferência de raio menor, vai nos levar a um caminho menor. Por que diminuiu esse? Por que o caminho diminuiu? Por causa desse valor aqui. Essa medida aqui de 4π sobre 6, 4π sobre 6, ela é dominante, é ela que vai dominar o comprimento total aqui, certo? Veja que quando a gente percorreu, no caso anterior, pelos caminhos L1 e L2, o que determinou, o fator que determinou o comprimento era π sobre 6. Agora o fator que determina esse comprimento é 4π sobre 6, que ele vai dominar para maximizar ou minimizar os comprimentos, certo? É meio complicado de explicar, mas a gente percebe aqui por essa conta que percorrer por caminhos de arcos de raios menores é mais vantajoso. A gente percorre de B para C por um comprimento menor. O comprimento que a gente percorre tem medida menor, certo? Então, se isso aqui é verdade, se eu diminuir ainda mais o raio, eu vou percorrer um caminho menor ainda. Então, se ao invés de vir de B para C pelo segundo caminho aqui, desço uma unidade, o raio, percorro esse arco e subo uma unidade, eu vou descer o máximo possível, que é até esse ponto aqui, que não tem como descer mais porque vou passar por uma região proibida, no problema, percorrer esse arco aqui e depois subir, e depois somar 2 unidades para poder chegar no ponto A. Então, o melhor caminho vai ter o seguinte comprimento. O comprimento do melhor caminho vai ser, eu vou ter que descer 1, 2, 3 unidades e depois subir 3. 1, 2, 3 para chegar em C. Então, vai ser 6 mais essas 2 unidades de raio aqui, que eu tenho que percorrer para sair de C para A, mais o comprimento desse arco aqui. O comprimento desse arco é um arco que tem são 4 arcos pequenos de π sobre 6 radianos e raio 1, ou seja, vai ser 4 vezes o comprimento do arco π sobre 6 vezes o valor do raio 1. Então essa medida aqui vai ser 8 mais 4π sobre 6, que é igual a 8 mais 2π sobre 3. Se a gente olhar lá nas opções, aqui vai dar 8 mais 2π sobre 3, que é a letra A. 8 mais 2π sobre 3 é o menor caminho. Então a resposta é a letra A. Aqui. Okay? A gente não precisou olhar as outras alternativas. É meio demorado, de fato, determinar essa medida, mas quando você entende como é o caminho de solução do problema, é bem direto, é bem mais direto do que parece à primeira vista, bem mais simples do que parece, mas claro que você vai ter que ter um treino, você tem que treinar isso para poder ver os caminhos de solução mais curtos, entendeu? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like. Se puder, também se inscreve e compartilha lá, tá certo? Até a próxima.